Cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 27. Nós vamos trabalhar o texto a partir do versículo 6, do 6 ao 13. Isaías, capítulo 27, do versículo 6 ao 13. No entanto, nós iniciaremos fazendo uma leitura do versículo 6, que diz assim: Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. É curioso observar como a igreja tem se desenvolvido no mundo. Ora, a igreja está bem debilitada, ofuscada, quase que sem condições de ser vista no que diz respeito ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Até desde do dia em que Cristo deu a missão aos seus apóstolos de se espalharem pelo mundo pregando o evangelho, a igreja tem tido estes altos e baixos no que diz respeito à sua expansão. Era para eles saírem mundo afora, porém os apóstolos resolveram ficar em Jerusalém. E aí Deus força-os a saírem da zona de conforto, enviando uma terrível perseguição que os faz espalhar pelo mundo. Os discípulos, aqueles que haviam se convertido. E daí para frente, a igreja foi atacada cruelmente, perseguida, as ovelhas, os membros, os discípulos presos, torturados, maltratados, mortos de forma cruel e terrível. Mas também houve momentos de paz, onde a igreja prosperava e crescia. Nestes momentos de paz, o diabo se infiltrava pelos seus ministros dentro da igreja e pervertia as doutrinas, a verdade do cristianismo. E aparentemente a igreja ganhava proporção enorme, espalhando-se pelo império. Constantino dando total autonomia e proclamando o cristianismo como religião oficial. E a igreja cresce, mas cresce inchada, cheia de joio. Mas quem é a igreja? O que é a igreja? O Senhor Jesus Cristo tem o seu povo escolhido. Ele garantiu que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Ela ia marchar e as portas do inferno não iriam resistir. E esta profecia aqui, dita por Isaías ao povo de Judá, ao povo de Israel, é uma referência a isto, ao fato de que eles não poderiam olhar para o que estava acontecendo e achar que aquilo era o fim, que aquilo era a determinação final de que eles não prosperariam, de que seriam engolidos pelos seus inimigos. Essa profecia, ela alcança os dias de Cristo, aonde diz que Israel florescerá e brotará, encherá a terra, o mundo com seus frutos. E foi isso que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja está ganhando espaço, proporção. Precisa se saber se inchada ou se
com conteúdo, com capacidade real. Mas o fato é que ela crescerá e o mundo conhecerá o seu crescimento, conhecerá os seus frutos. O que é a igreja? A igreja é pequenina, começa pelo menos pequenina. O Senhor Jesus Cristo mostra isso quando ele assemelha o reino de Deus com um grão de mostarda. E ele diz, olha, o grão de mostarda é o menor de todas as sementes da terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. E seus ramos grandes, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então, assim é a igreja. A igreja, ela inicia pequenininha, frágil, e as pessoas olham e não dão nada por ela. Olha, aquela igreja, nossa, só tem alguns irmãos, só tem algumas pessoas. Olha como ela é frágil financeiramente, com a condição dela não é aparente, mas ela persiste, ela prospera. E a igreja de Cristo, por mais que seja atacada, jamais vai deixar de existir. Alguém perguntou a um pastor reformado se ele acreditava verdadeiramente na igreja, se ele não estava ali simplesmente por acomodação, por algum benefício. Sinceramente, este cético perguntou sinceramente, é verdade que você de coração acredita na igreja? E o pastor disse, como eu não acreditaria? Fazem mais de 2000 anos que os crentes vêm tentando destruir a igreja e não conseguem. Como eu não acreditaria na igreja? Mas isto é um fato. As coisas e os ataques que a igreja sofre, muitas vezes os escândalos vêm justamente dela, do meio dos crentes, e ela persiste, e ela não sucumbe. O Senhor Jesus Cristo mostra como é que ela cresce. Em Marcos capítulo 4, do versículo 26, ele diz ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. E a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espigas. E quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Mas observa o que Jesus Cristo está dizendo, que o crescimento não vem de você. O Senhor Deus te confiou a semente, te confiou a palavra, e você simplesmente fala para alguém, conversa com alguém e fala a respeito da palavra de Deus, e depois você segue sua vida. E ou vai dormir, ou vai cuidar dos seus afazeres, e a semente está lá plantada. Depois ela cresce, germina, e essa pessoa já fala para outros, e a igreja vai crescendo, vai se expandindo. É assim o reino de Deus. E é justamente o que Jesus Cristo também diz no Salmos 127, versículo 1 e 2, quando ele trata da questão da edificação do lar de uma casa. Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho estarão trabalhando em vão. E ele diz também, olha, não adianta levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Não adianta, os seus esforços não valem de nada, se o Senhor não edificar, se o Senhor não abençoar o trabalho. Aos seus amados, Ele o dá enquanto eles estão dormindo. Enquanto você está dormindo, enquanto você está desatento, o Senhor dos Exércitos está trabalhando por você, está trabalhando pela causa, está trabalhando na obra.
Apenas confie e honre a Deus em qualquer resultado que for colhido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, por diante, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que aconteceria com uma pessoa que não trabalha na sua horta e um que trabalha na sua horta? O que trabalha não vê a horta frutificando, e o que não trabalha também não vê a horta frutificando. O que acontecerá com esses dois? Os dois morrerão de fome. Mas se o Senhor abençoar o trabalho daquele que está plantando, aí ele já terá fruto desse trabalho. Então observe que o resultado final vem de Deus. E você tem a honra de trabalhar por Deus, com Deus, para Deus. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. Mas entenda, o fruto não vem dos teus esforços. Vem de Deus abençoar os teus esforços. E agora nós, observando, desta maneira nós percebemos que a primeira coisa que entendemos é que o Senhor faz prosperar o seu povo. É uma promessa dele. Aqueles que são fiéis hão de prosperar perante a vontade do Senhor. E a segunda coisa que precisamos ver é que o Senhor trata o seu povo de forma oculta, de forma diferente com que trata os ímpios. Observe o versículo 7 agora, o que Isaías está dizendo. Porventura, feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? O que é que Deus está dizendo? Deus está olhando e mandando o povo observar a forma que eles são tratados pelo Senhor. Será que Deus feriria Israel apenas para castigá-los? Ele feriria Israel como feria os seus inimigos? Não. É totalmente diferente. Para um, o Senhor fere para que seja edificado. Castiga para que cresça, desenvolva. E o outro é castigado para que pereça, para que seja destruído. Então observe, você vê o que serve a Deus e o que não serve a Deus, sofrendo dores, opressões, castigos, tormentos. Mas há uma diferença aí. Não se engane com o que você vê. E não compare aquele que serve ao Senhor com os ímpios. Nunca faça isso, mesmo que eles estejam sofrendo iguais. Porque o que pertence ao Senhor está sofrendo para o crescimento dele em Cristo Jesus. O outro não. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, do versículo 2, ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiências de que o Senhor é bondoso. Como é que o Senhor se apresenta em sua bondade? Porque ouvir que o Senhor é bondoso pode levar você a uma ilusão. A imaginar que a bondade está relacionada à prosperidade, à saúde, à riqueza, à paz deste mundo. Só que não. Quando você tem experiência de que o Senhor é bondoso, você tem a experiência de que Ele te corrige, de que Ele te castiga, porque assim faz um pai que ama um filho. Por isso que no livro de Deuteronômios, capítulo 11, versículo 2, você observa: considerai hoje, não falo com os vossos filhos,
que não me conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Observe que o Senhor está dizendo: eu não estou falando com quem não me conhece, com quem não experimentou da minha disciplina. Eu estou falando com vocês que experimentaram da minha disciplina. Considerem a minha grandeza, porque vocês já experimentaram da minha disciplina. É por isso que o apóstolo Paulo mostra que a melhor coisa na vida do crente é sofrer. A melhor coisa na vida do crente é saber que está sendo disciplinado como um filho, castigado como um filho. Pois ele diz na sua epístola aos Coríntios, a sua primeira epístola, capítulo 11, versículo 32. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Observe, quando você é julgado pelo Senhor, você é disciplinado pelo Senhor. O que o Senhor está fazendo é tirando você da condenação que o mundo está caindo, que o mundo, que pertence ao mundo. A vara, ela é variável, mas o resultado é sempre único, é sempre o mesmo. Observe, no livro de Abacuque, por exemplo, Abacuque está surpreso, porque Deus levantou os caldeus, os babilônicos, para oprimirem Israel. Mas os caldeus eram um povo terrível, cruel, que não temia a Deus. E Deus levanta esse povo. E Abacuque diz, capítulo 1, do versículo 6, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Uma nação amarga e impetuosa contra o seu próprio povo. Porque assim Deus faz. Deus muitas vezes castiga você diretamente, de forma sobrenatural. Ou ele pode usar o ímpio para te castigar. Ou ele pode usar o pecado do seu irmão em Cristo, do seu pastor. Ele pode se valer das falhas de algum familiar seu, para que você se sinta afligido. Isso não significa que o que te afligiu estará inocente. Não, o Senhor depois tratará dele. Mas o Senhor se vale muitas vezes das falhas dos seus santos para corrigir os seus amados. No versículo 2, Abacuque diz que este povo foi fundado para servir de disciplina. Deus estava corrigindo o povo dele com um povo ímpio. Em Deuteronômios capítulo 8, versículo 5, diz: sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Percebe como é bom ter a disciplina do Senhor? É a prova de que Ele te ama, é a prova de que você é filho. Mas se já estáis sem correção, da qual todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Esse é o perigo de quem vive a sua vida como lhe agrada o coração, mas nunca é repreendido, corrigido pelo Senhor. Isso pode ser um sério sinal de que a pessoa é um bastardo no meio do povo de Deus. Por isso, ame a correção do Senhor. Ame a disciplina do nosso Deus. E por fim, precisamos entender também que o Senhor corrige a partir da sua casa para o bem, porém, para a destruição são aqueles que ficarão para depois. Do versículo 8 ao 13 diz: com show e exílio o tratastes, com forte sopro o expulsastes no dia do vento oriental. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Não ficarão de pé os postes ídolos,
e os altares de incenso. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada, como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que estavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Assim é, o Senhor corrige o seu povo para o bem. Ele trata os da sua casa com disciplina rigorosa. Não desmaieis quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige o filho a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Assim diz o escritor aos Hebreus. O sofrer para a salvação é a melhor coisa que existe, porque há o sofrer para a perdição. Observe o Salmo 73. Asaf estava aflito, porque ele olhava os ímpios e via os ímpios se dando bem, prosperando. E ele diz: eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E aí ele fica angustiado, ao ponto de dizer: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Foi inútil servir a Deus. De tão angustiado que ele estava por ver os ímpios prosperando, e ele, como estava? O versículo 14 diz: pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Então ele não conseguia entender que esse castigo, que essa aflição que pesava sobre ele, era prova do cuidado, do amor, do carinho de Deus para a vida dele, preservando ele para que não enveredasse para o mesmo destino dos ímpios. Até que ele entra no santuário de Deus, ele vai para a igreja, ele vai para o templo, e ele ouve lá o Senhor falando como será o fim dos ímpios. E ele diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Deus, obrigado. Obrigado porque não me deixaste seguir no caminho dos ímpios. Obrigado porque não fizestes com que eu prosperasse nos meus pecados, mas me corrigistes cada vez que eu enveredava para o mal. Porque eu estou vendo que isso é prova do teu amor, e a prova da condenação dos ímpios é justamente o fato de viverem como querem e prosperarem. Aí Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, do versículo 17, ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então Pedro está dizendo: olha, chegou a ocasião de Deus exercer juízo sobre nós, o seu povo, de nos castigar, de nos punir. Ora, se será assim conosco, se primeiro somos nós, o que será daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Como foi que o justo foi salvo? A preço de uma dor imensa. Uma dor imensa, sentida na cruz, no abandono do Pai, pelo Senhor Jesus Cristo. Toda a ira de Deus foi descarregada sobre o seu próprio Filho.
E quão doloroso foi para o pai ver seu filho distante dele, recebendo sobre si os pecados que eram nossos, e punindo esses pecados em Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser adotados, acolhidos, amados por Ele. E outra coisa, se também nós somos salvos através da disciplina do Senhor, da correção do Senhor, que muito dói, mas é o amor e o cuidado dele. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Assim diz Pedro. Lembram de Abacuque, que estava perplexo, porque não entendia como é que Deus levanta um povo tão cruel, pecador, adorador de ídolos, para punir o povo escolhido dele? Abacuque disse no capítulo 2, o versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Porque ele não entendia, e ele disse, eu só vou sossegar, só vou sair dessa torre de vigia quando o Senhor me der resposta. E o Senhor respondeu, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. E do versículo 12, do capítulo 3, diz, na tua indignação, falando para os caldeus, marchas pela terra, na tua ira, calca aos pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, falando de Deus, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento, transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Mas o Senhor Deus se levanta para salvamento, e terrível é a destruição daqueles que são inimigos do povo de Deus. Pois bem, meus irmãos, lembremos-nos que o Senhor fará prosperar o seu povo. Não se iludam com o que veem, não desanimem, porque o crescimento parece não existir. Mas essa pequena semente tem a promessa de Deus de que há de prosperar. O Senhor trará para o seu povo a disciplina. Ele trata o seu povo de forma oculta. Muitas vezes você diz, não tem diferença, eu sofro igual o ímpio sofre. Mas o resultado será totalmente diferente. O ímpio está sofrendo ou prosperando para a perdição. Você está sofrendo ou prosperando para a salvação. Esse é o cuidado do Senhor, porque Ele corrige a partir dos de casa, sempre para o bem. Deus abençoe os irmãos. E eu passo a palavra para o nosso presbítero, o irmão Carlos, dar continuidade à liturgia. Irmãos, agora chegamos na quinta parte do culto. Nós vamos ler agora o livro de Malaquias, capítulo 4, de 1 a 6, uma leitura alternada. Malaquias 4, do 1 ao 6. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte
que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e salvareis com os bezerros soltos de estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, do servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, agora vamos louvar a Deus com o hino 306. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé. Na luta do bem, revelai a vossa fé. Cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé. Na luta do bem, revelai vossa fé. Cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai. À sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões, pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Eu peço ao irmãozinho que nos conduz em oração, agradecendo a Deus a oportunidade de a gente ter vindo ao culto e que abençoe a sua igreja. Deus, eu tenho Pai,
por esse culto maravilhoso ministrado nesta tarde. Te agradecemos por tudo pelas tuas bênçãos, pela tua grandiosa maravilha derramada, a tua graça em favor do teu povo, mesmo sem sermos merecedores. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Agora eu chamo o nosso pastor Alberto Júnior para a bênção apostólica. Irmãos, ainda de pé, recebamos a bênção. Que a graça do nosso eterno e soberano Pai, a comunhão do nosso Santo Espírito e que a paz que excede todo o entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. O culto está encerrado.